E nós vamos falar agora sobre o escândalo de corrupção que está acontecendo no governo da Espanha, né? Lembra que o governo da Espanha é socialista, a Espanha é atualmente comandada pelo Pedro Sánchez, que é um comunista do PSOE. O PSOE de lá é tipo o PSOL daqui mesmo, né? Partido Socialista, Operário, não sei o que lá. E o presidente, o Pedro Sánchez, está fraco pra caramba e foi alvejado por um escândalo de corrupção. Olha que coisa curiosa, a esquerda ligada com corrupção. Quem imaginaria uma coisa dessa, né? Mas a corrupção é só a ponta do iceberg, tá? Tem coisas muito piores. A acusação contra o sogro dele e a mulher dele, que eles seriam donos de um bordel lá na Espanha, uma sauna gay e mais um monte de coisas aqui. E também tem um outro problema, que é um problema similar ao que o Lula tem aqui no Brasil também, né? O Lula, além de ser corrupto, tal como o Pedro Sánchez, além de viver com pessoas com reputação questionável, ele também tem histórias ruins, tem casos ruins de políticas para o país, né? Então, por exemplo, a esquerda insiste na lei da habitação, uma lei que já deu problema lá na Espanha. Também tentou ajudar os entregadores de aplicativo e ferrou com os entregadores de aplicativos todos lá na Espanha. A Lei Rider, que era uma lei que dava um monte de direitos para entregadores de aplicativos lá na Espanha, e que acabou com o negócio de entrega de aplicativo lá na Espanha. Essa notícia foi sugerida por Masha e o Peter Ursão, Porco Espinho que jura que é coelhinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, dezenas de milhares de pessoas protestaram em Madrid contra o governo do Pedro Sánchez, uma grande manifestação ali, uma grande manifestação lá em Madrid, com pessoas com a bandeira do país, com a bandeira da Espanha, né? O político da direita, o Feijó, organizou o protesto e um monte de gente compareceu lá contra o Pedro Sánchez, né? Mas por que eles estão fazendo esses protestos todos, né? Bom, aqui está a causa principal dos protestos, que é a revelação de casos de corrupção do Pedro Sánchez. Já tem vários casos de corrupção no passado, a esposa dele já foi acusada de corrupção em outras situações. Agora saíram escutas do PSOE. PSOE é o partido dele lá, é parecido com o PSOL aqui do Brasil, é a mesma coisa, Partido Socialismo Operário, não sei o que lá. E é um caso de corrupção que impacta o governo, um monte de gravações que acabaram sendo liberadas agora, e as gravações falavam, por exemplo, um ministro pediu: eu preciso de algo de dinheiro, chefe. Pô, manda dinheiro aí, cara. Precisando de grana, pô. Tem que ter corrupção, cadê a bufunfa? E aqui, ó, necessito de algo de dinheiro, chefe, porque senão, porque dei tudo a ele. Quantos demos? 60? 60 deram agora? Sim, mas eu, né? Tem que ficar ali em torno de 100 e 10 para você, né? Ou seja, ele está falando de 60 mil euros, tá? Não é 60 euros não, tá 60 mil euros, o que é dinheiro pra caramba, né? Um monte de corrupção aqui, tá as gravações aqui dos vídeos do cara. Necesito algo de dinero, jefe, porque se lo di todo a él. ¿Cuánto le digo? 60. O pessoal falando baixinho, porque certamente estão com problema, sabem que é coisa errada, né? Enfim, as gravações complicam a ex-presidenta da ANDIF também, que é a Administração de Infraestruturas e Ferrovias, que também estaria envolvida nessa corrupção. Como todo governo de esquerda, absurdamente corrupto, cheio de corrupção para tudo quanto é lado. Isso é natural, as pessoas acham que isso é um problema, um erro do sistema. Não, isso é de propósito, é por desenho. Governo de esquerda gostam de corrupção, eles querem, eles funcionam na base da corrupção. A União Soviética tinha corrupção pra caramba. A Rússia, agora quando foi atacar a Ucrânia, descobriu que tinha corrupção pra caramba no exército, destruiu o exército russo inteiro por conta de corrupção, né? Aqui, ó. Se bem que quantidades que Koldo solicitavam foram oscilando em algum momento e coisa e tal. Bom, tá contando aqui os casos de corrupção aqui. O fato é que não é o primeiro caso de corrupção do Pedro Sánchez, ele já quase perdeu a última eleição por conta disso, mas ainda fizeram aquele esquema que a esquerda tem feito aqui no Brasil também, de fazer de tudo que é possível e mais alguma coisa para continuar no poder, né? Continuou no poder, mas a verdade é que a oposição está reunindo um monte de gente contrário ao Pedro Sánchez em protestos enormes lá em Madrid por conta desse caso. Ele vai acabar afundando a esquerda lá, tal como o Lula está afundando a esquerda aqui no Brasil, né?
Aqui, ó, o Pedro Sanches pediu perdão pelos escândalos, pediu desculpas, mas disse que não vai abdicar, não, que ele não vai convocar novas eleições. Lá eles têm o regime parlamentarista, então no caso dele, ele é o primeiro-ministro, não é o governante, né? Mas ele que comanda tudo, ele que toma todas as decisões. Então ele poderia pedir novas eleições, ia ser uma nova eleição ao Congresso, e aí elegeria-se um novo primeiro-ministro. Ele poderia fazer isso, mas ele não quer. Pediu desculpa, não, desculpa aí, foi mal, só roubamos um dinheirinho aqui, mas foi mal, não tem muita coisa não. Ainda é um pouco melhor do que o Lula, né? Porque o Lula nem pediu desculpa pelo caso do INSS, não pediu aqui no Brasil. Roubando aposentado vulnerável, pessoas mais velhas que não sabem ler, que não têm destreza com equipamentos eletrônicos, né? Roubando por sindicatos amigos do Lula, e nem para o cara pedir desculpa, né? Falar, pô, desculpa aí pela lambança que a gente fez aqui nesse governo de merda que eu tô fazendo, nem para isso o Lula serve, né? O Pedro Sanches pelo menos pediu desculpas, mas diz que não vai convocar eleições, que vai continuar no governo. Ele está totalmente parado, não consegue fazer nada, de certa forma está parecido com o Lula aqui, não tem apoio do Congresso mais. Então ele diz que pediu desculpa, assumiu a responsabilidade pelo que ocorreu e não sei o que lá, mas diz que vai substituir os secretários, as pessoas envolvidas e vai continuar no governo, né? Não é o único caso, como eu falei, já tinham outros casos dele de corrupção com a mulher dele, e tem um outro caso que está chamando muita atenção, que são as saunas gay e o bordel da família de Bolonha Gomes, que é a mulher do Pedro Sanches, né? Então, a família dela, né, o pai dela e coisa e tal, tem negócios que não são bem vistos pelo pessoal, né? Não é que sejam ilegais, eu não sei, será que prostituição é legal na Espanha? Eu não sei. Esse pessoal lá costuma ser mais rigoroso, né, mais moralista do que a gente aqui no Brasil. Então eu não sei se prostituição é ilegal lá ou não. Mas enfim, no final das contas tem esse escândalo também da mulher dele, que já era acusada de corrupção e coisa e tal, de problemas com isso daí. Agora, o que mais chama atenção é que além desses problemas da corrupção, o grande problema da esquerda lá na Espanha é justamente o mesmo problema do Lula aqui. Não consegue fazer nada. As soluções que ele inventa não resolvem os problemas, né? A Espanha insiste em um monte de leis que não fazem sentido. Então, por exemplo, a lei da habitação, que é aquela questão de você proibir aumento de aluguel. Não vamos diminuir o preço dos aluguéis. Como? Proibindo aumento do preço de aluguel. O que isso causa? Aumento do preço de aluguel. Por quê? Porque no que você proíbe que aumente o preço do aluguel, mais pessoas tiram os imóveis para alugar, porque não vale a pena, não vou querer alugar o imóvel se eu vou ganhar pouco com isso. Então eu tiro o meu imóvel, vou deixar fechado lá, vou vender, vou fazer outra coisa com ele, não vou alugar mais esse imóvel. Aí o que acontece? Os poucos imóveis que sobram, o preço acaba subindo. Isso é um erro persistente da esquerda. A esquerda insiste nesse negócio de que não, vamos proibir o aumento do aluguel. Aí o aluguel vai lá e sobe. Aconteceu em Berlim, aconteceu em Buenos Aires, aconteceu em Madrid. Toda vez que você proíbe o aumento do preço do aluguel, o aluguel sobe. Olha que coisa, né? Mas ele continua insistindo. Outra besteira que ele fez, a Lei Rider. A Lei Rider é para dar direitos para os entregadores de aplicativos, porque você já ouviu esse papo, não ouviu esse papo? O Lula tá doido para fazer isso. Não, porque o entregador de aplicativo é quase um trabalho escravo e temos que dar direitos para eles e coisa e tal. Fizeram uma lei com um monte de direitos lá, e aí o que aconteceu? As empresas saíram todas da Espanha. A única que continua é a Glovo, porque conseguiu uma liminar na justiça desobrigando ela de seguir essa lei. Aí, ou seja, estão os empregadores desesperados porque ninguém consegue mais emprego, ou seja, os caras não têm oportunidade, não têm o que fazer. As pessoas que chamam pedidos têm menos agora, porque só tem uma empresa que entrega, os preços estão caros. Ou seja, nada resolveu, não resolveu absolutamente nada essa Lei Rider lá, piorou a vida de todo mundo no final das contas, né? Então é o que o pessoal está colocando aqui, ele está insistindo nessas leis socialistas idiotas e que não resolvem mais. O Estado, houve uma época na história da humanidade que o Estado pode ter tido alguma serventia para a sociedade, podia ajudar em alguma coisa. Hoje em dia não ajuda mais em nada, só atrapalha. Quanto menos Estado você tiver, melhor para todo mundo, né?